E a nossa participação hoje com a nossa especialista, advogada Tayana Correa. E então, sua participação por Skype online para trazer as informações. Tayana, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Um prazer novamente estar aqui com você, com seus telespectadores. Prazer é nosso. E olha, hoje eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre os contratos. Esses contratos têm aquelas histórias das entrelinhas e também daquelas letras muito pequenininhas. A gente não observa com tantos detalhes e às vezes é ali que mora o perigo. Qual é a primeira orientação em relação aos contratos de compra ou de venda de um imóvel? Então, Fabélia, a questão dos contratos ele é bem mais do que simplesmente você colocar ali a vontade das partes, né? Então, eu sempre oriento o cliente a fazer consultas antes de celebrar qualquer negócio. Seja ele um contrato de compra e venda, seja ele um contrato de parceria, de arrendamento rural, que são os mais comuns, né? Por quê? Porque você precisa olhar ali o que tem por trás daquele imóvel, os antecessores daquele imóvel, no caso de compra e venda. E como que funciona isso? Literalmente um serviço de consulta nos cartórios, consulta nos órgãos ambientais, nos órgãos de tributação ali no estado, na Receita Federal, no município, para você ver se não tem tributos em atraso, para você ver se aquela pessoa que está te vendendo realmente ela é o dono, é o legítimo proprietário ou um possuidor de boa-fé daquele imóvel. Por isso que é importante a consulta na matrícula desse imóvel, para ver se tem penhora nesse bem, se tem alguma restrição, algum bloqueio. Uma consulta ali nos órgãos ambientais para você ver a nível do IBAMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, se tem algum embargo ambiental em cima dessa propriedade rural que vai te impedir a fazer o uso, a fazer a exploração da sua atividade naquela área. Então, tudo isso são cuidados prévios que você tem que ter antes de fazer, propriamente dito, o contrato, seja de compra e venda, ou seja de arrendamento, de parceria, ou qualquer tipo de contrato agrário. Tayana, deixa eu te perguntar, fazer o contrato eu consigo fazer tendo essas pendências? Conseguir fazer, você consegue, Fabélia. O problema é quando você precisar se valer desse contrato, seja porque deu algum problema, né? Surgiu alguma situação que às vezes não estava prevista ali. Então, você consegue fazer. Hoje nós temos na internet modelos de contratos, né? O problema cada contrato, ele é específico para aquela situação. Então, às vezes, um contrato de compra e venda de um imóvel rural, feito ali entre A e B, não é o mesmo que vai se valer para B e C. Então, você precisa estar atento à peculiaridade de cada caso, de cada compra, de cada arrendamento, de cada parceria, de acordo com a necessidade das duas partes, né? Seja ali do dono da terra, do vendedor, do comprador, do arrendatário, enfim. Por quê? Porque outra coisa que é bastante importante a gente destacar aqui, que os contratos, a não ser de compra e venda, né, por conta do valor das propriedades rurais, ele tem a exigência de que seja escrito, né, para fins de registro, escritura pública, enfim. Mas outros contratos, como por exemplo parceria, arrendamento, você consegue fazer ele na forma verbal, e que é um risco muito grande para as partes. Então, eu sempre recomendo que seja feito um contrato um contrato escrito, por conta disso, porque depois, quando você precisar acionar, quando você precisar se valer desse contrato, você tem toda a segurança de que as cláusulas estão ali bem determinadas, estão escritas. E outro cuidado muito importante que eu sempre aconselho e recomendo, registrar esse contrato, no caso de arrendamento e parceria, no registro de imóveis, onde está localizado esse imóvel. Né? E no caso de compra e venda, isso é requisito, né, imprescindível para fazer o registro e lavrar a escritura. Tá, você mencionou aí a figura do contador. Só o contador não é suficiente
para ter a segurança de que está tudo resolvido, né? Assim, o contador, ele é um profissional habilitado para, vamos dizer assim, fazer ali a contabilidade desse contrato, né? O que vai dar de receita esse contrato, no caso de uma compra e venda, o ganho de capital, como que eu vou informar isso na minha declaração de imposto de renda, né? A entrada desse dinheiro, a saída desse patrimônio do meu imposto, e outras, né? Outras impostos que incidem nessas operações, seja ali da compra e venda, né, do arrendamento, enfim. Porém, o profissional habilitado, profissional competente para redigir qualquer tipo de contrato é o advogado. Por quê? Eu vou te explicar, Fabélia. Porque o advogado, ele tem o conhecimento jurídico e em eventual acionamento desse contrato, as partes vão precisar se socorrer, se caso não dê uma solução amigável, ao judiciário. Então, é o advogado que redigiu esse contrato, onde ele vai colocar todas as cláusulas, todas as disposições, conforme a lei, né? E no caso especificamente das propriedades rurais, a gente tem o Estatuto da Terra, né? Que é a Lei 4.504/64, e o decreto que regulamenta. Então, todos esses contratos agrários e o contrato de compra e venda também, a gente se orienta no Código Civil e outras legislações para ficar bem redondinho, para ficar todas as partes bastante seguras da transação que estão fazendo, até pelo grande vulto dessas transações. Precisa ser um contrato bem completo, um contrato que prevê, na melhor das hipóteses, as situações que possam ocorrer ali, as entrelinhas que podem acontecer, para caso tenha alguma desavença, você consiga se socorrer desse contrato. Então, o contador, ele é uma figura muito importante, ali para o produtor rural a gente sabe da confiança que existe, né, e é um profissional indispensável. Porém, em relação a contratos, eu recomendo que tenha uma orientação jurídica especializada nesse assunto. Agora, nessa recomendação de olhar o histórico desse imóvel, só de saber por conhecimento leigo não é suficiente, né? Porque pode ter ali amarras, pendências muito antigas. Acho que a gente tem um exemplo bem prático no Itajá, né? Que tem uma demanda de terras por ali, onde tem os moradores que já estão na segunda, terceira geração. Exatamente, que são os casos de posse, né? A gente pode transferir posse, pode fazer a cessão desse direito? Pode, sem problema nenhum. Mas o que é importante, o comprador, quando ele está comprando esse imóvel, e até mesmo o vendedor, para se resguardar de eventuais ações futuras, né? Eles observarem esse direito real. E como que eu vejo isso? Olhando ali a escritura, né? A matrícula desse imóvel. Então, ali eu vou ver se tem dívida em cima desse imóvel que vai vai comprometer a minha propriedade desse direito real futuramente. Eu vou olhar ali se tem pessoas que estão questionando a propriedade desse imóvel. Esse imóvel realmente ele é de quem está me vendendo? Entendeu? Uhum. Esse imóvel realmente, a quem está me vendendo tem a posse mansa, pacífica, de boa fé desse imóvel rural, porque tudo isso pode ser discutido futuramente. Então, você comprou um imóvel, você está ali nele, e daqui 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vem alguém falando, não, esse imóvel era meu, né? Então, tudo isso você precisa se resguardar. E, além disso, Fabélia, tem também essa questão, por exemplo, do tributo. O tributo, ele é uma obrigação que a gente fala próprio terreno. O que é isso? Ele acompanha a coisa, ele acompanha o bem. Então, eu comprei esse imóvel com dívidas tributárias e ele vai passar para mim com essas dívidas tributárias. E isso, se não estiver disciplinado no contrato entre o comprador e o vendedor, a responsabilidade passa a ser do vendedor. Por mais que tenham sido dívidas tributárias contraídas antes da compra dele. Por quê? Porque o tributo, ele acompanha. Então, tudo isso você precisa ver. Imagina você comprar um bem, amanhã ou depois ele está com uma dívida de ITR, ele está com dívidas em cima de
questões de embargo ambiental, também multas ambientais, como que você vai conseguir depois desvincular essa obrigação? Então, o contrato, ele precisa ser muito mais a fundo do que propriamente só colocar o nome das partes, o objeto, o valor. Não é só isso. Ele é bem mais amplo. Certinho. Olha, eu quero agradecer a sua participação conosco e a gente volta a conversar no nosso próximo encontro, trazendo mais informações, tá bom? Certinho. Obrigada, Pavélia. Abraço para você.